Pensar esse projeto, Outros Gritos da Independência, foi uma inspiração a partir de uma de uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura, através do edital Retomada Cultural 2, que pensou projetos ligados ao bicentenário da independência. Então, quando a gente foi pensar alguns projetos para esse edital, pensar exatamente descontextualizar do óbvio, né, da narrativa óbvia do bicentenário, que trouxe, quem foram os protagonistas e tudo mais. Então a ideia desse projeto foi pensar quem também protagonizou isso, mas que de certa forma foi esquecido do processo, foi apagado, que são os negros, os indígenas, os trabalhadores e as mulheres. Esse projeto Outros Gritos da Independência é, acima de tudo, um projeto muito oportuno, porque passamos aí esse ano de 2022 celebrando a independência, quando esse momento marcante da nossa fundação nacional, ele foi evocado, e nesse processo de rememoração e de celebração aconteceu de tudo. E com a reabertura do Museu do Ipiranga, toda a mobilização de jornalistas, historiadores, cientistas sociais repensando, e artistas repensando aí esse momento fundamental, né, da nossa nacionalidade. E dentro disso, né, se chamou para participação e para lembrança aqueles que a história oficial deixou de fora. Então, essa ideia de gritos constrói uma espécie de espelhamento em relação ao célebre grito do Ipiranga, né? Tão, tão consolidado e cristalizado na tela do Pedro Américo. Só que agora, com esse programa, com essa série de episódios que nós construímos aqui com tanta gente estudiosa e tanta gente que, além de estudiosa, atua nos movimentos sociais, a gente tentou justamente, né, trazer de uma forma diferente como essa história ela não só foi construída, mas como ela é construída. Porque a história, embora ela esteja um pouco no imaginário coletivo, congelada, né, nos museus, congelada nas casas de memória, nos arquivos, ela está presente, ela está vibrando, ela está sendo refeita. Então, nós trouxemos não só exemplos da história, como exemplos contemporâneos para pensar esses, pelo menos, 4 marcos aí da exclusão, que são as mulheres, os negros, os povos indígenas e os trabalhadores. Poderiam ser mais, mas são 4 categorias chaves com as quais os depoentes que nós convidamos aqui para o projeto puderam preparar essa grande teia de gritos e sussurros que estão presentes na nossa história e estão presentes também no nosso momento contemporâneo. E é isso que faz um pouco o que é diferente desse projeto em relação a tudo que se fez nessa celebração aí da história da independência do Brasil. Os 4 episódios, eles estão distribuídos e são protagonizados por depoentes que têm alguma participação e algum vínculo muito forte com cada um dos temas. Então, ao discutir os trabalhadores, né, o depoimento principal aqui do episódio foi do professor Paulo Terra, da Universidade Federal Fluminense, que dedicou a vida acadêmica dele a estudar a luta e a organização e a mobilização desses trabalhadores no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo ele fala do resto do Brasil e ao mesmo tempo ele fala também da transformação que o presente vem forçando com relação à luta desses segmentos políticos, sociais e econômicos que estão o tempo todo forçando com toda a legitimidade direitos, a conquista
de direitos para as classes trabalhadoras. E o Paulo trouxe uma novidade muito interessante para a gente pensar esse equilíbrio entre história e presente, né? Ao mostrar, né, que os trabalhadores eles não estão presentes na política apenas ocupando cargos, ou apenas ocupando funções, ou apenas em lugares institucionais, mas que eles fazem política ao forçar direitos, ao lutar contra a precarização do trabalho. Então, há em cada episódio uma novidade, uma maneira diferente de ver essa história e, sobretudo, de pensar o presente. E foi essa forma que o professor Paulo Terra ofereceu, uma delas, né, que ele ofereceu a sua contribuição. Então trazer para essa narrativa, né, empoderar e reconhecer a participação desses grupos populares no processo de dependência, embasando, né, não só através da narrativa das elites, mas desses movimentos populares e já naquela época, foi um pouco do que esse projeto, buscou defender, né, na sua defesa para, de fato, ser contemplado. E a sorte, ele foi contemplado, foi reconhecido como um projeto potente para contribuir para esses tópicos de discussão a partir da ideia do bicentenário da independência. E a partir daí a gente começou um processo de pesquisa, com os convidados, são 4 convidados, cada um discorrendo sobre um tema, né, específico, trazendo informações tanto do processo histórico lá, 1822, mas também para a contemporaneidade. Como é que hoje em dia esses mesmos grupos atuam e buscam esse espaço na sociedade, nessa sociedade ainda baseada nessa narrativa da elite, enfim, dos brancos protagonistas, né. E a partir daí buscamos, um convidado para cada tema que tivesse um trabalho, uma pesquisa ou uma identidade forte com essa narrativa e a partir daí entendendo de que forma a gente ia construir isso. Eh, Na verdade é uma websérie, é um projeto que é para ser o máximo possível palatável, não é um projeto acadêmico, não é um projeto que vai buscar uma narrativa de teórica, é um projeto que busca uma aproximação do tema para que qualquer pessoa que tiver interesse do tema e quiser entender um pouco mais profundamente esse contexto histórico desses 200 anos tenha essa facilidade de entendimento. E a partir daí a gente buscou esses lugares, assim, a gente está na Casa França Brasil, que é equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, mas que também tem uma narrativa forte com o projeto, é ex-alfândega, né, então é um lugar que comercializou negros escravizados, é um lugar de comércio, de muitos trabalhadores, e que mulheres também tinham protagonismo nisso. Então, assim, a gente buscou esse lugar não apenas pela estética, pelo potencial, né, visual que ele tem, mas também pela história impressa aqui, né, no chão, nas paredes, estando no centro histórico do Rio, que é um lugar também que visualizou isso tudo e foi palco de grandes revoltas e narrativas nesse processo de independência e de construção de um país, né. Então, na verdade, a busca de trazer esse projeto para uma websérie, né, vai ser vinculado no YouTube, então, assim, é uma forma de também democratizar isso para servir de instrumento de pesquisa, para servir de instrumento educativo para que professores possam trazer esse tema, outros olhares, né, sobre outros gritos, né, que o projeto fala, outras narrativas para isso, para esse contexto que não aparece nos livros didáticos, não aparece muito facilmente, no dia a dia, na construção do processo educativo, né, de jovens, crianças, tudo mais. Cada episódio da série, ele recorta em um desses módulos sociais, como mulheres, negros, indígenas e trabalhadores. E a professora Ana Lúcia Pardo, ela trouxe aqui uma percepção muito inovadora sobre a história da luta das mulheres, né? Quando ela projeta nas manifestações de 2013 o papel que a exposição dos corpos no cenário público de luta política
acabou por assumir, que é uma percepção muito original de se pensar a política, que normalmente é construída ou formulada a partir dos lugares institucionais, e a Ana Lúcia traz essa contribuição. Ela diz: olha, a política ela também está na rua, né? Em 2013 ela foi feita, sem que a gente às vezes se desse conta disso, mas ela foi expressa através dos corpos que reivindicavam direitos, né? Que denunciavam a violência, denunciavam o machismo, denunciavam a exclusão das mulheres, né? E das outras categorias, dos vários espaços sociais na nossa história recente. Como uma atriz, a Ana Lúcia pôde também, de uma maneira muito original, trazer uma representação tão poderosa, que é da poetisa Cora Coralina, falando justamente de como, num cotidiano de uma cozinha, você tem toda a história sendo contada e toda a luta por representatividade expressa ali nos pequenos gestos, nos cheiros, nas cores que a Cora Coralina foi reconstituindo. Então, também foi um episódio que, à sua maneira, né, com muita sensibilidade, com uma percepção muito original, marcou bastante a mim, assim, esse nosso acompanhamento aí do trabalho dos protagonistas, dos nossos depoentes. A ideia de convidar lideranças ou pessoas que trabalham e têm essa narrativa muito própria, né, do tema. A Marise, que é uma liderança indígena, uma professora que mora aqui no estado do Rio, mas que tem as suas referências, ela é uma guarani, então achamos importante convidar ela com essa representatividade. Importante falar que todos os convidados vivem e trabalham e atuam politicamente no estado do Rio de Janeiro, que exatamente esse edital foi pensado, é um edital da Secretaria de Estado de Cultura, então a gente quis trazer essas narrativas locais, né, no amplo, né, não só apenas da capital, mas de todo o estado. Então, a ideia de trazer também a Vânia, que é uma pesquisadora de direitos trabalhistas, direitos humanos que questiona essa ideia de como os negros estão inseridos no mercado de trabalho, no mercado social também, no âmbito social. O Paulo, que é um professor da UF, que tem pesquisa ampla sobre trabalhadores, processos trabalhistas, e desde a época dos escravizados até hoje, então traz uma narrativa importante. E a Ana Lúcia Pardo, que também é uma ativista social, feminista, que também busca muito mais no âmbito da cultura, por ser também artista, atriz, traz essa narrativa, esse protagonismo do feminino como corpo, né, como protagonista de ações também de transformação social. Ah, tá. Tá. Então, Outros Gritos da Independência é um projeto que vai falar de. Vou voltar. Outros Gritos da Independência é um projeto pensado para a rede, é um projeto de 4 episódios, cada episódio com um tema central, né? Trabalhadores, escravizados, indígenas e mulheres. Então a ideia é trazer episódios de 20 a 30 minutos que tragam esse tema, levantem essa questão, fazendo um paralelo entre o passado, o processo de start disso lá em 1822, com o processo de dependência, e o que reflete em 200 anos esse confronto entre o passado, o presente e também perspectivas de futuro dentro da luta de cada uma dessas classes, né, desses segmentos sociais. Esses 4 episódios vão amarrando, né, histórias de figuras, personagens e categorias fundamentais para o Brasil, não só desde a independência, mas desde antes da independência, e que a gente tem a independência como uma forma, como uma desculpa para trazer essa presença até os dias de hoje. E um dos grupos que, evidentemente, talvez seja o grupo mais representativo são os povos originários, que, como essa expressão já traduz, estavam aqui muito antes dos conquistadores e dos colonizadores chegarem aqui. A Marise Guarani
né, que é uma militante, professora de história e militante das causas indígenas, muitas articulações e uma percepção muito rica sobre a invisibilidade dos índios na história fluminense, né? Como o Rio é uma cidade que foi conquistada e foi fundada com o apoio dos índios e, ao mesmo tempo, tomando a terra desses índios, e acabaram esses índios desaparecendo do Rio de Janeiro. Então, ela empenhou uma parte da sua atuação como militante na tentativa de fazer ser preservada a história da aldeia Maracanã, ali ao lado do estádio de futebol, né, que foi transformado e resistiu como um centro dessas memórias das lutas e das resistências dos índios no Rio de Janeiro. Então foi um outro episódio também da sua forma muito particular, que valorizou intensamente esses grupos que não podem ser jamais esquecidos, não apenas da sua presença durante a independência, já que eles, né, souberam se mobilizar, esses povos indígenas, para reivindicar direitos durante a independência e ao longo do século XIX, depois da fundação do Estado Nacional, continuaram a ter as suas terras tomadas, né, continuaram a ser escravizados intensamente em algumas regiões e continuaram a ser invisibilizados dessa cultura, como ela diz, né, transformados às vezes em figuras dóceis do nosso romantismo literário, né, que é tudo o que não foi a história desses grupos, né. Então há esse componente importante que a gente precisa relembrar também nesses momentos, que é a denúncia de uma exclusão pensada, premeditada. Quer dizer, os índios transformados em seres dóceis que, né, abrem mão da sua identidade para colaborar com a expansão da cultura branca. Ora, nada mais falso do que isso. Bom, há 4 grupos que nós trouxemos para essa websérie. Para cada um a gente entregou um episódio. E cada um tem a sua contribuição, cada um tem a sua forma de resistência. E a Vânia Santana, uma historiadora, estudiosa do tema das populações africanas, né, e que milita no movimento negro, é dessas pessoas negras que resistem cotidianamente a essa história pesada de exclusão, de violência, que não acabou. A Vânia trouxe para a gente aqui um depoimento que, com muita vibração, resgatou esse passado que não foi apenas de crueldade, de violência, mas que foi também de supressão de memórias. E com toda a capacidade de pensar a partir de fontes, a partir de pesquisas, né, a memória da presença dos escravizados, dos africanos no nosso passado, a Vânia foi mostrando como, né, esses homens e mulheres escravizados não deixaram nunca de contribuir e de lutar para explodir essa sociedade escravista e mudar o curso dessa história. E até os dias de hoje isso vem se passando, né, e a Vânia, de certo modo, mostra como essa luta, ela não apenas aconteceu na história, acontece no presente e como ela está sendo necessariamente atualizada no mercado de trabalho, né? Quando a Vânia mostra o trabalho que ela faz nas empresas para criar condições de igualdade, não apenas participando do mercado, mas mostrando como a presença dos negros e negras nesse mercado de trabalho é fundamental para eliminar o racismo, né? Eliminar a discriminação. Não apenas com lei, não apenas com debate, mas você trabalhar ao lado de pessoas que sofrem, né, na pele a discriminação, né? Então é uma atualização desse debate
que me pareceu assim muito necessária de ser lembrada também numa série que fala de história, mas que procura trazer essa história para o presente. Talvez essa seja uma atualização que às vezes passa de uma maneira imperceptível, e a Vânia mostrou aqui como ela é necessária, se a gente quer mudar, né, essa tradição perversa da escravidão e do racismo que assola e que, né, nos aterroriza diariamente. Outros gritos da independência é uma manifestação necessária nos dias de hoje, em que se luta permanentemente por uma autonomia de gênero, autonomia de grupos sociais, autonomia de uma um leque de exclusões que nos acompanha na história. E gritos é também uma forma de a gente ah, fazer um contraponto com o famoso grito da independência por Dom Pedro I, e que já demarca um lugar e um papel branco, masculino, da elite nesse processo de construção da nacionalidade. O momento mais importante da construção de uma nacionalidade, que foi o momento em que uma nação, embora não fosse ainda uma nação, mas depois ela foi construída como tal, que uma nação rompe com seu passado secular de dependência de outra, no caso Portugal. Nessa fundação e nesse momento simbólico, há um grito que foi construído como um momento fundador. Então essa série, ela busca fazer um contraponto a isso, um contraponto modesto, de certo modo, mas um contraponto eloquente, porque a gente não convoca brancos, elite, nobreza para falar. A gente convoca quem foi ficando ao longo dessa construção e dessa invenção da história brasileira, foi ficando para fora, foi ficando afastado, mas não foi ficando porque não estava presente, não foi ficando porque não participou, não foi ficando nessa história porque não trabalhou, não foi ficando nessa história porque não colaborou nem contribuiu para o país. Foi ficando como um ato deliberado de construção de uma memória que vai afastando as mulheres, porque é melhor que as mulheres sejam referências como submissas, como inferiores, como incapazes. Dos negros, porque, né, você precisa excluir essa população importantíssima, né, do mercado, da luta por direitos, então você força uma visão histórica negativa que relega esses negros no papel de sofredor, muitas vezes. Você exclui os índios, exclui essa população que está presente muito antes da fundação do Brasil, teve presente ao longo de toda a colônia, ao longo de todo o Império e da República, e está presente até os dias de hoje, sobrevivendo, lutando, mas que foi apagado, relegado a um papel de figura romântica da nossa identidade. E você apaga também a participação dos trabalhadores. Essa categoria geral, que em geral que ficou associada a uma cronologia, os trabalhadores surgem com a chegada dos imigrantes, como se não trabalhasse antes da chegada dos imigrantes no século XIX, no final do século XIX, como se esses imigrantes espanhóis, portugueses, né, italianos, tivessem começado o trabalho no Brasil. Então repare que essa tradição também da presença e da luta dos trabalhadores por direito, como eram os escravizados nos campos, nas cidades, nas lavouras, nos engenhos, não existisse. Então a gente simplesmente tentou, como o nome chama, outros gritos, gritar de uma outra forma, dar voz a uma manifestação não de desespero, que não é necessário desespero para tratar essa nossa história, mas como uma manifestação de vontade de mudar. E uma forma de mudar é gritar, é intervir, né, no silêncio que o passado quis deixar todos esses grupos, e através de um grito você romper com esse silenciamento de todos esses personagens tão importantes. É importante destacar a importância e agradecimento à Secretaria de Estado de Cultura, em nome da secretária Daniele e toda a sua equipe,
por criar editais, assim, editais que pluralizam, né, narrativas e dão oportunidades para que não apenas, artistas e trabalhadores da cultura da capital, mas de todo o estado do Rio possam produzir conteúdos, gerar narrativas, discussões, ampliando um pouco a visão não só da área cultural, mas também da área educativa, social, né, já que esses projetos, esse projeto especialmente trabalha muito o campo da educação também, do conhecimento. Então a secretaria está de parabéns por possibilitar esses amplos acessos, né, foram mais de 400 projetos contemplados nesse edital Retomada Cultural 2. Então é de muita importância para que a cultura carioca possa, de fato, produzir conteúdo, produzir arte e acessível. O mais importante é que muitos desses projetos, a maioria deles é muito acessível, ou de forma gratuita ou através das plataformas digitais, ampliando o acesso e o conteúdo para a população de forma geral, não só do estado do Rio, mas de todo o Brasil.